Raios-X são um tipo de radiação invisível que pode atravessar nossos corpos e objetos. Eles são muito importantes no campo da medicina porque permitem que os médicos vejam dentro de nossos corpos sem precisar realizar cirurgias. Agora, vamos mergulhar em como os raios-X funcionam. Eles são um tipo de radiação eletromagnética, assim como a luz ou as ondas de rádio. No entanto, eles possuem uma energia muito maior do que a luz, o que os torna capazes de atravessar objetos pelos quais a luz não consegue passar. Imagine que você tem uma lanterna poderosa e tenta iluminar através de uma parede. A luz não passará porque a parede é muito espessa. Mas esses raios têm energia suficiente para atravessar paredes e até mesmo nossos corpos. A descoberta dos raios-X aconteceu por acidente no final do século XIX. Um cientista estava experimentando com raios catódicos, que são um tipo de radiação, e percebeu que uma tela fluorescente próxima começou a brilhar mesmo sem estar diretamente exposta aos raios catódicos. Ele percebeu que algo invisível estava causando a fluorescência e o chamou de raios-X, porque X é o símbolo matemático para algo desconhecido. Ele continuou experimentando com esses raios e descobriu que eles podiam passar por muitos objetos, como carne e ossos, mas não por materiais mais densos, como metal. Ele também descobriu que os raios-X podiam criar imagens em placas fotográficas, assim como uma câmera tira fotos. O funcionamento dos raios-X é bastante fascinante. Quando um médico quer fazer uma radiografia de uma parte do seu corpo, ele pedirá para você ficar em pé ou deitar ao lado de uma máquina. Esse dispositivo tem uma placa especial que pode capturar a imagem. Suponha que o médico queira examinar o seu braço. Ele colocará a placa de raio-X de um lado do seu braço e a máquina do outro lado. Então, a máquina emitirá uma rajada controlada de raios-X que atravessarão o seu braço. Lembra de quando falamos sobre o papel de seda permitindo que alguma luz passe? Bem, neste caso, alguns desses raios-X atravessarão o seu braço, enquanto outros serão absorvidos ou bloqueados pelas partes mais densas do seu corpo, como os ossos. A placa captura os raios-X que passam pelo seu braço e cria uma imagem que mostra os ossos e outras estruturas dentro do seu corpo, permitindo que o médico veja se há algum problema ou lesão. Você pode estar se perguntando por que os raios-X podem passar por algumas coisas, mas não por outras. Isso tem a ver com a densidade e composição dos objetos. Materiais mais densos, como ossos, absorvem mais raios-X, então eles aparecem brancos na imagem. Quando você olha o resultado, verá seus ossos como formas brancas. Outros tecidos, como músculos e órgãos, são menos densos e permitem que alguns desses raios passem, então eles aparecem como sombras cinzas. Agora, você pode estar se perguntando se existe uma maneira completamente nova de ver dentro de objetos sem usar raios-X. Eu não estou falando de poderes mágicos, mas sim da mamografia. Essa fascinante técnica científica nos permite ver dentro de objetos e até mesmo abaixo da superfície da Terra, usando um tipo especial de partícula chamada Mo. Essas partículas elementares são muito semelhantes aos elétrons, mas são muito mais pesadas. Elas são criadas em altas altitudes na atmosfera terrestre quando partículas cósmicas colidem com os átomos da atmosfera. Ao viajarem pela atmosfera, os MUOs podem passar por materiais densos e até mesmo pela Terra, e é essa capacidade que torna a mamografia uma técnica poderosa para a exploração de objetos e estruturas sem a necessidade de raios-X. A atmosfera terrestre é um local onde raios cósmicos, que são partículas vindas do espaço, colidem com as moléculas de ar. Agora, os MUOs são especiais porque conseguem atravessar diferentes materiais, eles podem passar por rochas, solo e até prédios. Os cientistas perceberam esse potencial na década de 1950, quando estavam estudando raios cósmicos e notaram que algumas das partículas conseguiam atravessar materiais densos. O primeiro experimento de mamografia ocorreu na década de 1960, e os especialistas descobriram que os MUOs podem ser detectados usando dispositivos especiais chamados detectores de MUOs. Esses detectores geralmente são colocados no subsolo ou em laboratórios especialmente projetados para protegê-los de outras partículas e radiação de fundo. Agora, vamos entender como a mamografia funciona de fato. Imagine que você tem um objeto grande, como uma pirâmide, uma montanha ou até mesmo uma estátua antiga, e queira ver o que há dentro dele sem danificá-lo. Primeiro, os detectores são posicionados ao redor do objeto ou na área que se deseja examinar. Esses detectores são sensíveis aos MUOs e conseguem rastrear seus trajetos. Quando uma dessas partículas passa por um detector, ela deixa um rastro, como pegadas na areia. Coletando dados de múltiplos detectores, os cientistas podem reconstruir os caminhos dos MUOs.
Aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes, e a atmosfera terrestre atua como um filtro natural para os muons. Descobriu-se que quanto mais maciço é um objeto, mais partículas ele irá bloquear. Por exemplo, se você tem um objeto grande e denso, como uma montanha, poucos muons passarão por ela em comparação com um objeto menor e menos denso, como uma caixa vazia. Essa diferença no número de partículas que atingem os detectores pode nos fornecer pistas sobre o que está dentro dos objetos. Os cientistas utilizam algoritmos de computador e técnicas matemáticas para analisar os dados e criar imagens. Essas imagens representam a distribuição de densidade do objeto em estudo. É como criar um mapa que mostra onde as áreas densas estão e onde há espaços vazios dentro do objeto. A homografia é uma técnica semelhante ao uso de sombras para entender a forma e o tamanho de um objeto. Imagine que você esteja em frente a uma luz brilhante e coloque sua mão entre a fonte de luz e uma parede. Você verá a sombra da sua mão na parede. Com base na forma e tamanho da sombra, você pode ter uma ideia de como é sua mão, mesmo sem vê-la diretamente. Essa técnica tem sido usada para estudar vários objetos e estruturas. Por exemplo, os cientistas a utilizaram para explorar o interior de vulcões e pirâmides, e até mesmo para investigar a estrutura de montanhas e a crosta terrestre. Com a ajuda dessa incrível técnica, os cientistas descobriram informações novas sobre a Grande Pirâmide de Gizé. Eles encontraram algo que escapou dos saqueadores de tumbas por séculos, uma câmara oculta. E adivinhe só, eles a chamaram de Grande Vazio. Sim, eu sei, não é o nome mais criativo. Eles até utilizaram 3 técnicas diferentes de detecção de muons apenas para ter certeza de que era de fato um grande e misterioso vazio dentro da mais grandiosa pirâmide de todas. Assim que a notícia dessa descoberta surpreendente se espalhou, as autoridades egípcias não resistiram à tentação de explorar mais a fundo. Eles trouxeram uma câmera de endoscopia para confirmar a existência desse épico vazio. Então, eles inseriram uma câmera por uma das aberturas abaixo da entrada e, foi lá, revelou-se um corredor, e ainda mais, o corredor tinha um teto em forma de chevron. Não consigo evitar imaginar os antigos egípcios usando-o como uma pista de dança legal. Outra equipe de cientistas decidiu fazer outra tentativa de escanear esse novo vazio descoberto. Segundo eles, a Grande Pirâmide de Gizé é uma pioneira no jogo das pirâmides. Ela utilizou uma técnica chamada chevron para cobrir estruturas internas e evitar que desabassem. Agora, por que os antigos egípcios construíram esse corredor e o grande vazio ao qual ele leva? Uma teoria sugere que o corredor foi construído para aliviar a pressão dentro da pirâmide. Outra teoria afirma que o vazio pode ser resultado do processo de construção da pirâmide. Pode ter sido uma rampa interna usada para mover blocos do teto para a posição, e depois foi deixada lá ou preenchida solta com entulho. De acordo com outros exploradores entusiasmados, pode haver outra câmara funerária esperando para ser descoberta. Eles acreditam que as pirâmides foram construídas com um toque de aleatoriedade no processo de construção. Conforme os construtores trabalhavam sua magia, eles perceberam que algumas câmaras não capazes de suportar o peso de um majestoso sarcófago. Então, eles fizeram ajustes no momento, criando novos planos conforme avançavam. Isso é tudo por hoje. Se você saciou sua curiosidade, deixe o vídeo um like e compartilhe com seus amigos. Ou, se quiser mais, basta clicar em outros vídeos e continuar no lado positivo. E não esqueça, se gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo em se inscrever, ativa o sininho e deixe o seu like. Nos vemos na próxima.